Olá, meu nome é Laura Amaral, eu sou da T10 do terceiro ano de TI e hoje eu vim falar sobre uns assuntos debatidos no primeiro bimestre de Ciências Humanas, onde vimos três temas que foram marcos principais e que nós falamos sobre isso na primeira parte da recuperação e agora na segunda estamos aqui para explicar e noticiar os mesmos. Começando com a Lei de Terras, ela basicamente foi uma lei que foi implantada pelo imperador Dom Pedro II em 18 de setembro de 1850 e ela era fundamentada por as terras não seriam mais parte do governo, seriam para latifúndios e só seriam conseguidas a partir do dinheiro. Ou seja, todo mundo que tivesse um terreno próprio seria comprado, não seria mais herdado ou dado para alguém, seria por base do dinheiro. E justamente por ser por base do dinheiro que muitos ex-escravos e menos afortunados ficaram sem terras próprias, sem propriedade privada, já que eles não tinham posses suficientes para terem esse dinheiro, para terem essas terras. E essa desigualdade entre esses mais ricos e mais pobres, os escravos e os não afortunados, só foi acabar com a Constituição de 1988, que foi quando as terras foram para a reforma agrária e foram regularizadas pelo governo, não eram mais compradas por pessoas com mais dinheiro. O segundo tema que nós vimos na recuperação e no primeiro bimestre foi marco temporal, que é basicamente uma teoria desenvolvida pelo governo, onde diz que os nativos índios, todos os povos nativos em geral, só podem ter direito às suas terras se eles tiverem algum documento ou comprovação que eles estavam ali na Constituição de 1988. Se eles não tiverem nenhum documento, nenhuma prova, nem nada do tipo, eles não têm direito a estar naquela terra. Mas, como dito, isso é apenas uma teoria. É como se eles estivessem tentando implantar esse método e fazer com que essas terras vão para o governo sem que os indígenas tenham como tentar lutar para elas, tentar pegar elas de volta, já que eles não têm nenhuma comprovação de que eles estavam lá nesse período. Se essa teoria for aprovada e for agarrada pelo governo, mais de 300 povos estariam com demarcação arriscada, ou seja, estariam com muito risco de perder as suas terras para o governo, já que não tinham prova de que pertencem a essas terras e que essas terras pertencem a eles. E o último tema que veremos hoje serão as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, que são basicamente os nativos do nosso país, pessoas que moram nas terras da Amazônia, por exemplo, nas faunas e floras do nosso país e têm essa terra demarcada deles, que estão lá, têm as próprias tribos, os próprios costumes, as culturas, tudo baseado lá. As comunidades tradicionais são comunidades que basicamente fazem um trabalho pro país e pro mundo. Eles cuidam da própria terra e eles são a favor da biodiversidade, então eles sempre estão cuidando da sua própria natureza, cuidando da sua vila, da sua tribo, até inclusive ajudando a sociedade com medicina, curas, cosméticos e coisas mais que eles conseguem encontrar na própria região. E mesmo com toda essa ajuda e toda essa contribuição, eles são diversamente ameaçados pelo governo. Pelo simples fato do desmatamento, das queimadas, das invasões a essas terras, sem que eles possam ter uma proteção deles mesmos. Então, eles cuidam dessas terras, mas o governo vem e consegue, de alguma forma, extrair esse cuidado que eles têm com isso. E mesmo com toda a contribuição, o governo ainda acha justo ir lá e invadir essas terras, queimar as árvores, desmatar e pegar para fazer algum produto como uma mesa, acabar com a fauna e com a flora, que são coisas extremamente importantes para eles e que eles preservam muito. Os temas apresentados dialogam entre si em períodos diferentes do tempo, já que a Lei de Terras foi onde começou tudo isso de separar as terras por alguma classe social, por alguma questão de dinheiro, uma questão econômica ou de poder, e foi mudando a partir do momento em que perceberam que não é o básico que você precisa para ter terras, que elas têm que ser bem organizadas, já que isso seria desigual, porque teriam, povos que não teriam, pessoas com mais dinheiro que teriam muitas terras e pessoas com menos dinheiro que não teriam terras, no caso. E eles perceberam que isso era ruim com a Constituição de 1988, que foi quando eles proclamaram que isso seria do governo, seria dividido por outros tipos de bases, não seriam terras privadas, não seriam propriedades privadas, sim propriedades onde ajudassem o todo, envolvendo uma questão social, que inclusive acabou interferindo um pouco negativamente para a questão das comunidades tradicionais, já que elas foram diretamente atacadas com essa questão de as terras são minhas, do governo falando isso, do governo querendo tirar essas terras deles. Então, de uma certa forma, foi um ponto positivo para que eles pudessem separar as terras igualmente ou para benefício próprio do país, que no caso foi, por exemplo, a reforma agrária e a regulamentação das terras. Só que, por outro lado, eles estão tentando tirar os indígenas de suas terras natais,
dos seus espaços que são deles por direito, por eles não terem um documento que comprove que são deles, sendo que todos têm essa noção de que sim, essas terras pertencem às comunidades tradicionais.